aqui nesse computador. Voltando então, pessoal, aula do dia 23 de novembro de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre, parte 2. Vamos começar agora com o conteúdo. Vou botar vocês em galeria. Fiquem à vontade para perguntar, tá, pessoal? Eu não dei muito, mas tiveram alguma dúvida ainda do plano de ensino? Tá tudo ok? Tudo bem? Tá, só para vocês saberem, assim, o arquivo está mais pesado do que eu dou na graduação, né? Então tá demorando mais. Tá ainda carregando no YouTube, mas já peguei o link e já botei no Moodle, tá? Então vai ter no Moodle ali os slides de aula e vai ter também um outro tópico ali, bem na frente, que é os links do YouTube, tá? Então vai ser uma maneira. Quem vai estar fora vai ter que pedir para o colega para pegar. Ou a gente testa, acho que dá para adicionar gente externa. Ah, sim. Quem é? É o Patrick. Mas tem que estar no sistema da URG, se não me engano. Mas vamos tentar igual. Mas eu vou pedir assim, para quem está de externo, como ouvinte, que é a Deise, Patrick, Esteban, tá? E se tiver mais gente, me mandem, o Marcelão, mandem um e-mail. Mandem um e-mail só para eu lembrar e testar isso, tá? Aí na próxima semana a gente vê se adicionou ou não. Mas não dependam disso. Falem com algum colega igual que passem o que puder aí. Material. Estão visualizando o slide? Tá. Então... Sim, tudo certinho. Sim. Sim. Eu botei para gravar. Sim, está gravando. Desculpa, gente. O Alzheimer aqui está forte. Bom, vamos começar então com o conteúdo, pessoal. Vamos fazer uma introdução à fisiomecânica da locomoção terrestre. Eu já vou começar pelo conceito, né? O que é a fisiomecânica, né? Para nos dar vamos fazer um recorte, né? Assim, dessa área. Fisiomecânica, né, pessoal? A gente comentou ali no tópico anterior. É uma área limítrofe entre a biomecânica e a fisiologia, né, em que se estudam desfechos integrativos relacionados à função da locomoção terrestre. Então, desfechos muitas vezes que têm essa conotação funcional, tá? Mas não apenas, também mecanística desses aspectos. O pessoal às vezes se confunde achando que quando não é estudos, por exemplo, em modelo experimental, que o pessoal costuma chamar, que é modelos animais, tu não possa tratar de mecanismos, tá? Eu vejo, a gente trabalha no grupo de forma bem diferente, a gente entende que em todos os níveis de organização estrutural biológica vão existir sempre esse raciocínio de aspectos mecanísticos ou não. Algumas vezes vão ter um grau de erro maior, outras vezes vão ter mais limitações de aplicação externa, de validação externa, que a gente chama. Às vezes nós vamos ter problemas de validação interna sobre grau de erro de medida e por aí vai. Mas, sim, é possível também analisar aspectos mecanísticos da locomoção também no campo da fisiomecânica. Mas ela vai estar mais centrada na região dos desfechos ou do funcionamento do organismo de forma geral, de forma integrativa. E, portanto, o termo integrativo vem também de uma experiência da fisiologia, por exemplo, integrativa, ou biologia integrativa também, em alguns locais se denomina assim, onde vai ser possível analisar sistemas e órgãos diferentes dentro do organismo. E no caso do exercício isso é muito importante. Por exemplo, nós temos o que o professor de Prampero chama de cascata lá de uso do oxigênio, desde a captação, né, transporte e utilização a nível muscular, onde tu vai ter vários processos que vão envolver mais de um sistema. Então, não vai estar limitado a só o sistema respiratório, mas o cardiovascular vai estar participando e o sistema muscular também vai estar participando. Tá? E vai ser importante a gente entender quais são os pontos nevrálgicos ou os pontos onde
o meu experimento, ou no caso da locomoção, a minha restrição de tarefa, ela vai mais estressar o sistema. Então, quando eu estiver trabalhando em níveis metabólicos mais intensos, eu vou ter muitas vezes limitações respiratórias. Se eu tiver pacientes com restrições respiratórias, o sistema respiratório vai ser mais atingido. Mas algumas vezes, devido à tarefa, eu posso ter restrições que são mais locais, são mais musculares, o pessoal chama de neuromusculares, né, ou periféricos. Nesse caso, vai ser importante a gente entender também esses aspectos, porque vão estar limitando a funcionalidade, né, a distância com que eu vou caminhar, que eu vou correr, ou a velocidade que eu vou caminhar, que eu vou correr. Então, portanto, é por isso que essa influência dessa área integrativa, por isso que eu uso tanto esse termo, né, para dar uma descrição um pouco mais conceitual, né, dessa área. E um elemento chave dessa área da fisiomecânica vai ser o desfecho da energia, né? Essa energia observada através de aspectos especialmente mecânicos e metabólicos, né? E relacionados a esse problema do mecânico e do metabólico, nós vamos ter também um desfecho que quase nunca medimos, mas que vai ser sempre presente, que é a energia calorífica, né? Então, das reações químicas que nós temos para produzir trabalho mecânico, nós sabemos que sempre vem junto, né, aquilo que a gente aprende lá em fisiologia, que são aquelas setinhas que a gente deixa meio qualitativo, que é o calor, né, nessas reações. E isso vai ser importante, porque eles vão estar implicando sobre aspectos de eficiência, né, do meu sistema, de transformar uma energia que é lá de um combustível, digamos, de um dos nossos tanques de gasolina que nós temos no organismo, para o movimento. Isso é importante entender, ao menos de modo teórico, isso. Tá? Então, esse elemento vai ser chave para essa área da fisiomecânica da locomoção terrestre. E no mundo real, prático, né, os nossos laboratórios, onde vão ser possíveis se analisar os desfechos de fisiomecânica, eles vão ser tipicamente laboratórios de biomecânica e fisiologia, tá? Onde a gente já viu ali no outra parte que vão envolver aspectos de cinemática, cinética, energética, né, quase sempre ligada ao consumo de oxigênio e análise de lactato, e eletromiografia. Essas vão ser as ferramentas, assim, do ponto de vista experimental, né? Essas vão ser as ferramentas que a gente vai mais usar para fazer essas análises. Tá? Então, vamos lá. Estou fazendo essa introdução. Deixa eu ver se eu consigo carregar esse arquivo aqui, gente, para vocês. Vamos ver se abre. Não, espera aí que tá abrindo outra coisa, gente. Vocês estavam vendo o YouTube aí? Não. Não, a gente não está vendo a tua tela só do PowerPoint. Ah, que bom que não carregou. Eu estava começando a propaganda do YouTube do vídeo errado. Assim, tudo errado, resumindo. Vou tentar compartilhar de novo. Então, share screen. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Sabe como é que é? Bom, vamos ver. Estão vendo uma janela agora de internet ou continua meu PowerPoint? PowerPoint. Tá. A gente vai tentando até cansar, né? Agora sim. Vou botar música de terror. Exemplos de transferência de energia do ponto de vista mecânico, né? Que nos ajuda a pensar um pouco sobre o problema da marcha, né? Isso é vão ter aqui principalmente duas formas de conservação de energia que a gente pode
falar também desse vídeo, né? Que é o... Abriu o vídeo maior agora? Sim. É uma forma pendular de troca de energia, tá? Que a gente viu muito em aulas de física do colégio, a gente via, na minha época era no quadro, né? E também em algumas situações a gente tem um sistema de conservação de energia elástico. Esse é um pouco mais raro ali. Alguns sistemas multiarticulados, que começam a nos aproximar do problema da locomoção, né? Esse vídeo o Alex nos passou, achou aí faz anos, né? Aí eu uso nessa parte da disciplina. Henrique Leal. De alguma forma, alguns exemplos aí já começa a viajar, né? Mas várias situações têm mais aproximações ao design do nosso corpo humano e outros menos, né? Problemas de colisão mesmo e transferência de energia. Esse aqui é legal. Vejam aqui já uma aproximação, né? Uma cadeira de rodas com uso de assistivo, né? Muito bem. Paramos aqui o compartilhamento, compartilho de novo. Vamos para o nosso vídeo. O que acontece, pessoal? Aqui eu coloquei o termo, então, possibilidades de transferência de energia definidas pelo nosso design, né? Que isso vai estar relacionado a um problema da nossa eficiência geral de movimento. É o problema da transmissão dessa eficiência, né? E esse é o termo que vai ser dado, né? Eficiência de transmissão da máquina. E essa dualidade da máquina e do motor vai ser importante já, vai ser outro entendimento que eu acho que é importante vocês terem, assim como conceito geral, que vai mudar, inclusive, o olhar que vocês vão ter sobre o exercício mesmo, né? Que eu gosto de trazer aqui, pessoal, o exemplo é que quando nós falamos de eficiência de forma científica, nós vamos ver que essa eficiência vai ter uma definição um pouco mais limitada. Nós no dia a dia chamamos de eficiência muita coisa, né? Quando o meu aluno faz bem as tarefas, quando eu tenho um carro que gasta pouca gasolina, tem muita gente usando o termo de eficiência para muita coisa. Nós aqui vamos fazer um acordo e vamos ver que eficiência vai estar extremamente relacionada ao aspecto energético, né, de como, através dos processos de conservação de energia e transformação de energia, eu vou conseguir perder menos eficiência para além daquilo que é a minha função. Então, por exemplo, no exercício e na locomoção, a minha função primária vai ser me deslocar no espaço, né? Eu tenho que ir de ponto X a Y, né? O quanto eu gasto de energia para essa tarefa? Eu vou ver que para eu resolver esse problema, eu vou ter, no mínimo, 2 grandes sistemas, né, de eficiência. Que um deles vai ser do motor, que é aquele que os fisiologistas estão mais acostumados e quem fez, né, a disciplina de fisiologia do exercício tem uma base melhor. Algumas vezes em biomecânica se fala um pouco disso, porque tem variáveis biomecânicas no meio desses cálculos, tá? Mas quase sempre é muito limitado à eficiência do motor ou do músculo, né? E a tarefa agora, nessa primeira aula, é abrir um pouco os olhos para vocês. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, então não se preocupem com detalhes matemáticos ou refinamentos do modelo físico mesmo. Agora é mais conceitual, mas é importante que vocês entendam
que há um trecho dessa energia, dessa análise, que muitas vezes é relegado, né, nas nossas análises de movimento, que da onde se produz essa eficiência desse motor, né? Então, eu tenho lá minhas pontes cruzadas, né, com ligações de proteína, onde eu sei que eu tenho quebras de ATP e geração de calor para executar para realizar esse funcionamento desse motor, né, que é o nosso motor muscular, que transforma energia química em energia mecânica, e daí vem, né, o conceito mais geral de eficiência muscular. Mas eu sei que do nível de músculo, se eu pegar a minha fibra isolada, o meu ventre muscular produzindo esse trabalho mecânico, eu não resolvo o problema do movimento. Eu vou ter também um outro problema, eu tenho que gerar forças contra o solo, e eu não tenho um sistema linear de transformação de energia como a gente estuda lá na fisiologia muscular, né? Que quase sempre é uma fibra que encurta, que alonga e que produz determinadas eficiências, quando encurta e quando alonga. Nós vamos estudar isso também, vamos revisar. Mas não é só isso. Eu tenho, geralmente, esse design linkado a um feixe muscular todo, com seus ângulos, né, de penação, que a gente chama, e essa energia produzida, e esse trabalho mecânico produzido, transferido através de tendões, né, e os tendões ligados a ossos, gerando torques. E esses torques gerando energia entre segmentos. E, por fim, gerando energia em estruturas do corpo para o corpo geral contra o ambiente. E ali eu vou ter também um cálculo de balanço energético, como o pessoal da química adora falar, né? Eu vou ter também que equilibrar o meu balanço energético para essas tarefas, que em última análise vai ser o quanto de trabalho muscular eu vou ter que produzir para, segundo o meu sistema de transmissão, eu conseguir resolver o problema da tarefa externa, que é vencer forças, por exemplo, de arrasto, né? Quando eu corro em alta velocidade, eu tenho aquela barreira de vento, né? Que no ciclismo é super importante, nas corridas rápidas são muito importantes, as forças externas que eu tenho contra o solo para manter minha velocidade, né? Que a gente aprende em biomecânica, aquelas forças externas, tudo aquilo vai ter que estar linkado ao problema energético. Então, a partir dali, eu vou resumir todo esse problema a uma grande outra eficiência, que é a eficiência de transmissão, ligada ao nosso design também, e aos detalhes desse design, que entra aí uma análise do aparato locomotor, que não é por acaso que se chama locomotor em muitos materiais didáticos, né? É porque, realmente, uma das grandes funções do sistema músculo-esquelético nosso é gerar locomoção, né? Mas, então, ao menos o entendimento desses dois problemas, da transmissão e da eficiência muscular, já nos ajuda a entender muita coisa. É claro que a gente não tem receitas de bolo e quase sempre o mundo é mais complexo quando a gente vai para o efeito da transmissão, né? Mas é importante entender isso, tá? Que isso vai nos ajudar a verificar alguns desfechos que a gente vai ver aqui na disciplina, em locomoção. Tá? Pessoal, eu vou estar toda a aula, início de aula, eu vou ter uma citação com algum aspecto de arte, tá? De como a locomoção ela envolve a nossa vida e como ela é importante, né? Por exemplo, quando a gente estuda os primórdios, por exemplo, da produção de arte na forma de dança, né? A gente sabe que a primeira dança que aparece, que é ritmada, é a nossa marcha mesmo, né? Nossos sistemas rítmicos que começam a dar possibilidades, e claro, muito mais do que isso, mas inicialmente nisso, e por aí vai. Então, e também ligados a questões funcionais muito importantes, né? Que têm, inclusive, significados que ultrapassam simplesmente a questão fisiomecânica, né? E aí eu aproveito para também ultrapassar o limite da disciplina e falar um pouquinho mais também das coisas, de umas coisas minhas mais pessoais. Por exemplo, eu gosto muito de música folclórica castelhana, né? Porque minha família é originária do Uruguai, meus pais, meu irmão são de lá. E então cresci escutando muito, né, música folclórica, que tem muita sabedoria gaúcha, por exemplo. E nesse caso aqui é uma das grandes vozes da América Latina, que no Brasil é quase nada conhecido, mas é uma das grandes vozes, né,
que inclusive se estuda nos colégios e tal, como várias coisas na América Latina Espanhola, mas no Brasil não, como se estivesse de costas, né, para a cultura nossa latino-americana geral, que é do Alfredo Citarrosa, né, que ele tem essa uma das clássicas dele, que é essa música que trata disso, né, de não colocar na mala o que tu não vai usar, que se torna os caminhos mais longos, né, para quem vai carregado demais, né, um significado bem claro, né, e tem tanto sentido. Ligações disso, que não tem muita relação com esse limite, mas tem várias coisas, né? Por exemplo, nos últimos 20 anos se aprendeu que a melhor estratégia de ataque para as montanhas de mais de 8.000, né, foi através de ir leve, né, sem todo o instrumental de oxigênio, etc., e fazer o ataque leve, e isso possibilitou a conquista dos 8.000 sem oxigênio, né, e por aí vai. Então, tem sentido para um monte de coisa essas mensagens. Aqui está o link do material da disciplina. E aqui mais vídeo, gente, sobre análise de locomoção. Vou deixar vocês visualizando de um dos grandes laboratórios do mundo de locomoção animal. Tá? Então, estudos da área de controle motor, onde se colocam esses... como é que se chama isso? Turkeys, os pavões... Não, eu errei o nome. Aquilo que a gente come a seco no final do ano. Bom, mas vejam aí, outro exemplo de manobrabilidade de animais muito rápidos, sensores e análises feitas em animais em pássaros, tá? Tem vários pássaros que são migratórios, que têm uma função locomotora super importante. Bípedes, né? Com um design articular invertido do nosso, que é muito comum nas aves, e nós somos bizarros, inclusive, né? Animais que geram frequências de movimento na casa de mais de 100 Hz, que seriam 100 batidas por segundo, para vocês terem ideia do que é. E aí vai de novo. Nesse estudo, eu vou repetindo e falando, por exemplo, nesse estudo, pessoal, eles fizeram situações onde o coitado desses bichos... Como é que é o nome, gente? É pavão? Não é pavão, tô faltando o nome. É o peru? Peru. São tipos de peru estranhos, tá? Que vieram da África e usam muito no laboratório por exemplo, de Harvard, que faziam um buraco o galinha da Angola, chão, não é? O bicho pisava e furava o buraco e tinha que se ajustar. Então, se analisava comprimento muscular, etc. Né? Tem alguns tipos de pássaro que, inclusive, fazem todo o ciclo vital deles no ar, inclusive reprodução, alimentação, sem pousar. Esses são raros, mas tem... e a musculatura peitoral desses animais é extremamente aeróbica, né? Porque eles ativam durante toda a vida. E aí tem características quase de um coração, né? Pela funcionalidade parecida, né? Aqui análises que eles dizem que aplicam em segmentos de próteses, né? Construção de próteses e tal. Um grande laboratório ali, né? Do Royal College. Mas vamos lá. Vamos para conceitos, então, pessoal, da locomoção de um modo mais geral. Então, eu diria o seguinte, que a locomoção é o termo mais genérico nessa nossa área. Tá? Locomoção, ela indica apenas o ato de se deslocar o corpo de um ponto ao outro, né? Independente da estratégia de uso. E aí nós temos rastejo, rolamento, nós temos aquele animal do símbolo da Copa que se fechava, o tatu-bola, por exemplo, que para algumas tarefas em inclinação ele se fechava e rolava simplesmente. Né? Não é uma locomoção tão típica, porque o animal não vai ter sempre uma inclinação para usar isso, mas ele o faz. Então, eu brinco até que um dia a gente poderia estudar isso e dizer o invento da roda milhões de anos antes do que o homem, né? Como a natureza ela é muito, em vários aspectos, ela antecedeu o ser humano, né? Em vários aspectos. Então, quando o homem começa a usar ferramentas, por exemplo, nós temos já o Castor, o João de Barro, fazendo coisas que seriam como obra de arte perto do que os hominídeos faziam durante milhões de anos, né? A atividade mais detalhada nossa com manualidades, ela acontece muito mais recentemente, né? Em dezenas de milhares de anos, né? Então, independente dessas estratégias,
a locomoção é uma atividade que ela vai ser inerente ao reino animal, né? A grande divisão de espécies que a gente tem. Essa vai ser uma das grandes características, que vai estar muito ligado ao termo latino também da animalium, que vem de anima, alma, né? Então, esses animais, como se os vegetais não tivessem alma, né? Que eu sempre digo que é algo a se estudar, mas realmente o reino animal ele vai ter a característica maior da locomoção, né? E vai ser importante isso. Agora, tratando das diferentes formas de locomoção, nós vamos ter uma típica que é muito usual, que é a marcha, que existe muito uso equivocado, que não traz grande risco, grande dano para as áreas de marcha, etc., para as áreas de estudo, né? Que é, por exemplo, essa da marcha, né? Mas que nós temos que definir ela melhor, usando, claro que o melhor, a gente também não, eu vou dizer, como é que é? Não foi boa esse uso, mas assim, nós vamos usar mais um conceito da biologia, mais do que das áreas clínicas e de saúde, da medicina. Mas do ponto de vista da biologia, a marcha vai ser uma forma de locomoção específica dentro de um subgrupo da grande área da locomoção, das formas de locomoção, né? Que vai ter como característica o deslocamento do corpo também, portanto, é um tipo de locomoção, né? Mas com movimentos oscilatórios repetitivos de segmentos ou de apêndices, de forma mais geral. Então, isso vai englobar, inclusive, muitas vezes, animais aquáticos, né? Os pássaros, né? Usando apêndices, usando segmentos, de forma repetitiva, oscilatória. Tá? E aí que entram os tipos mais próximos aos nossos, a locomoção terrestre, né? Que vão ser as formas de caminhada, de corrida, que vão ser muito usuais, mas vamos lembrar que a corrida não é nem a forma mais comum na natureza, né? Em velocidades mais rápidas, o galope ou o skipping vão ser formas mais comuns, né? Pouco usado pelo ser humano, embora exista também essa forma de locomoção, que é o terceiro paradigma da locomoção, o professor Minetti chamou num artigo famoso lá publicado no Proceedings of the Royal Society, onde vai ter essa terceira forma, que é o skipping, ou a caminhada saltitante, né? Que os quadrúpedes usam bastante, nós chamamos isso de galope, né? Todas essas são formas de marcha, tá? Que estão num subtipo de formas de locomoção. Bom, vai ter um outro conceito importante para nós, e tem que se falar sobre isso, não só por se entender um pouco mais de locomoção terrestre, mas especialmente porque o ser humano é um animal cursorial, que é esse conceito do cursorial, né? É uma adjetivação à locomoção, ao animal, né? É afirmar que esse animal tem características locomotoras importantes, especialmente centrado sobre aspectos evolutivos. Provavelmente, desfechos de locomoção foram muito importantes para esse animal. Um exemplo que eu gosto de dar disso, embora não dê para ser perigoso, por um lado, por exemplo, o exemplo da tartaruga, que é o meu sobrenome, então dá piada até não dá mais, né? Então imaginem o que eu já escutei na minha vida. Mas, por exemplo, tinha um amigo meu que dizia isso, que eu era malandro, né? A tartaruga porque batia corrida com o coelho para quem chega mais rápido em casa. A tartaruga chegava mais rápido sempre, né? Só agrupava as patas e estava em casa. Ou seja, a estratégia da locomoção não era um aspecto tão fundamental como, por exemplo, de aceleração ou velocidade para a tartaruga do que para outros animais, porque ele fez uma estratégia de realizar sua casa nas costas, né? Digamos assim. Então, a função da locomoção se diminui nesse caso. Mas em outros animais, sim, é importante. E no ser humano é importante. O ser humano vai ter um design bizarro na natureza, né? Ele tem pernas relativamente muito grandes, há vários tipos de mamíferos grandes, né, que vão permitir um tipo de locomoção que vai ser bizarro também. O seu design vai ter extrema relação com a sua função, tá? E o resultado disso, funcional, vai ser uma forma de locomoção relativamente econômica, que vai permitir, entre outras coisas, a ocupação de nichos ecológicos, né, do Vale do Rift e de outras regiões que agora está em discussão nos últimos anos, mas
geralmente dentro da África, o Homo sapiens sapiens ele vai começar a ocupar os continentes através dessa estratégia locomotora extremamente econômica, tá? Que vai ter relação com essa postura bipedal, né, que a gente conhece. Tem vários elementos interessantes. A corrida como forma de locomoção, ela vai ser importante também. Ela tem um discurso um pouco mais tardio em relação à caminhada, e ela tem uma importância menor. Ela é importante para a evolução do ser humano, né? Tem um artigo clássico também do Bramble e Lieberman, né, que trata disso, que faz um resumo de vários achados, mostrando que a corrida de resistência ela foi importante para o processo de evolução, inclusive para relações sobre uso de linguagem, para estratégias de caça e também em grupo, né? E a partir daí também uma comunicação, né, entre os seres humanos e tal, para desenvolver esses elementos. Então essa corrida de distância foi importante, né? Mas num ponto de vista um pouco secundário, né? Comparando a energética, inclusive, das duas formas de locomoção, nós vemos ainda diferenças bastante grandes, né? Mas os elementos aí de velocidade e resistência vão ser interessantes. Embora a gente saiba que sempre perde para algum animal na natureza, né? Isso não se tem dúvida. Mas não dá para negar que são elementos diferenciados da natureza, que começam pelo design, né? Esse é um outro conceito também que a gente usa na disciplina, que é do professor Weibull, que é um dos grandes fisiologistas integrativos, né, que faleceu há alguns anos, suíço, que trabalhou muito com o professor Taylor em Harvard, que foi professor do Cran e dos amigos do Edson, que a gente brinca, né, os colegas lá dos americanos, né, onde ele vai trazer o conceito do simorfismo, né, que seria nada mais, nada menos do que o nosso design e a nossa morfologia, de forma geral, estaria intimamente relacionada à função, né, à função. Então, se testa essa teoria ainda, né, mas ela parece fechar muitas respostas. Tem vezes que não, mas são exceções mesmo que confirmam regra. E no caso do ser humano, isso é extremamente importante, né? E eu gosto de centrar um pouco mais nesse detalhe, sabendo que o processo evolutivo é muito mais complexo, com várias outras pressões evolutivas, que não só de tamanho ou de design em geral, mas ela não deixa de ser das primárias, né? Por exemplo, o bipedalismo permitiu a liberação de braços, né, para o carregamento, inclusive, de filho, mas também para o manuseio, né, e para esse desenvolvimento do córtex. Mas o que eu ia dizer? Sobre o simorfismo, então, é importante lembrar que esse design nosso bipedal ereto, ele implica numa função que vai ter relação com um desfecho que nós vamos estudar muito, tá? E aí a gente faz uma ligação com coisas muito práticas. E aqui a gente tem o pessoal da clínica, e é por isso que é importante a gente centrar nisso, porque não é uma forma exótica de se analisar, não, ao contrário, é uma forma extremamente essencial de analisar o ser humano, que é, por exemplo, analisar o mecanismo pendular, né, que é uma repercussão desse nosso design, né? Falando num gauchesco tosco, né? O homem de pata larga, ele vai permitir uma oscilação do centro de massa de uma forma onde vai permitir um bom uso do mecanismo pendular, de forma a minimizar o gasto energético, tá? Isso vai ser chave nessa história do simorfismo. Eu ter essas pernas largas vai permitir eu assumir velocidades maiores em situações onde eu tenho minhas mínima, que a gente chama, né, que são os valores mínimos de gasto energético ligado à locomoção. Muito bem. Nessa hora eu pararia e iria para o quadro para desenhar o tal gráfico que meus alunos cansam de rir, que é o único gráfico que eu sei fazer, né, que é o do custo. Das mínimas. Será que a gente arrisca ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, né? Ô, Tata. Ixi, não deu certo. Tá me ouvindo?
Tá. Não deu certo, gente. Será que... Estranho não ter esse gráfico, né? Vamos usar uma tecnologia bem avançada. Vamos... Ô, Léo. Oi? Ô, Léo, tá me ouvindo? Sim. Faz no Paint. Não. Essas coisas ao vivo fica pior. Eu já testei. Pode acreditar, Marcelão. Tu não gostou? Não, eu sou terrível, cara. Eu adoro isso aqui. Não tem coisa mais visível do que isso aqui. Paintbrush. Não, isso aí é coisa... Custo, velocidade. É que agora o gráfico ficou pequeno, né, gente? Vocês estão vendo esse cantinho aqui? Para mim tá ao contrário. Vendo. É muito engraçado, gente. Eu digo para vocês, eu estou vendo ao contrário, mas meus alunos já me disseram, me confirmaram que não é ao contrário, né? Para vocês. Não, para nós está certinho. Bom, gente, isso é um gráfico de custo metabólico como uma função da velocidade. Tá? A curva em U, que seria mais um J, tá? É a curva do custo metabólico da caminhada. Tá? Isso chama a atenção dos fisiologistas, porque nós aprendemos desde criancinha de que conforme aumenta a velocidade de marcha, nós gastamos mais energia. Mas, quando nós analisamos isso, nós sabemos que e não está errada essa informação, mas a gente tem que lembrar que é uma informação na unidade do tempo, é uma taxa metabólica ou uma potência metabólica, quando a gente pensa assim, que não é errado, tem muito sentido do ponto de vista de metabolismo mesmo, de formas de ressíntese de ATP, né? Rotas metabólicas, né? Então, quando eu vou mais devagar, eu uso mais rotas metabólicas aeróbicas e tenho uma potência metabólica menor. Conforme eu vou aumentando, eu vou usando mais lá metabolismos anaeróbicos, né, láticos, e talvez até, se eu estiver muito rápido, eu use até meu sistema ATP-CP, fazendo um resumo, né, de metabolismo muito rápido. Isso tem sentido para potência, mas quando eu penso na função da locomoção, pessoal, eu vejo, e nesse gráfico, explicitamente eu vejo aqui a economia de locomoção, que é um conceito, que é um desfecho super importante do ponto de vista evolutivo que eu comentava para vocês. Né? No caso, então, a gente tem aqui a curva em U da caminhada, que indica que há uma velocidade ótima. Né? O gráfico está bem bom de desenhar, bem ergonômico para mim aqui. E a velocidade ótima de caminhada que o professor Marcelo alcunhou, né? E a gente seguiu de tanto que ele incomodou, é a velocidade ótima de caminhada, a tal da VOC. Professor. Velocidade onde... Diga, Henrique. Desculpa te interromper, professor. O senhor poderia fazer o seguinte, poderia tirar a apresentação do slide, daí a imagem fica maior para a gente que está assistindo aqui. É mesmo, é verdade. Não tem nada a ver com a Altamira, não vamos ficar fazendo bullying geográfico aí nos caras. Isso, boa, garoto. Boa. Obrigado, professor. Como é que pode? O pessoal de Altamira nos ensinando técnicas. Isso não tem muito sentido. Né? Olha só. Gente, olha só, estão vendo? Então, esse custo aqui tem a tal da velocidade ótima de caminhada, né, que depois a gente vai ver funcionalmente que relações tem isso na marcha patológica. O professor Marcelo, lá no serviço da Pneumo, desenvolveu um monte de estudos, até realizando estratégias marcadas com esses desfechos que são extremamente importantes do ponto de vista funcional e da vida. Tá? Mas, tudo bem. Então, nós temos esse custo que é muito menor na caminhada do que na corrida, tá? E a corrida nós temos uma curva aqui, né? Há uma velocidade, nós vamos aumentando a velocidade de locomoção, nós chegamos perto dos 6, 7, 8 km por hora e a gente sabe, e nós vamos pegar o ônibus e vamos acelerando e o ônibus vem vindo e nós vamos ter que acelerar o passo, daqui a pouco a gente corre, né? Nós adicionamos ali uma marcha, né, a mais, né? E isso tem a ver realmente com isso, é uma outra forma de marcha, né, que é da corrida. Engatamos essa corrida e começamos a ter um outro gasto energético,
que esse, inclusive, gente, eu indico para vocês, a forma da curva da caminhada, ela é menos exótica. Os valores são muito baixos para o tamanho que nós temos. Nós somos muito econômicos, por isso é primário isso para a nossa evolução. Porém, quando nós olhamos a curva do custo metabólico da corrida, a forma dela, não os valores, mas a forma dela é mais bizarra ainda. Mais de 90% dos animais já avaliados, terrestres, têm curvas de custo metabólico em formatos de U bem definidos. Os estudos clássicos com pônei, cavalos e uma série de animais mostraram sempre formatos em U para galope, para corrida, para trote, né, que eles chamam, para outros tipos de marcha. O ser humano tem essa coisa estranha, que é essa linha reta ou uma leve curvinha ali, e muito pouco pronunciada, que nesse gráfico ficaria muito próximo disso mesmo. Há uma discussão da existência disso, inclusive. Mas o mais estranho é essa aproximação a essa linearidade, que indica uma coisa paradoxal, que seria o seguinte: o significado disso é, para análise de gráficos, né, gente? A análise disso indica que a velocidade, o custo metabólico é independente da velocidade de corrida. Essa é a mensagem gráfica da coisa, né? O custo metabólico de correr independe da velocidade. Na prática, tornando isso conceitual, é super estranho. É dizer o seguinte, pessoal, vou botar um pouquinho aqui que meu suporte, que é meu dedo aqui, não está aguentando. Na prática, é dizer o seguinte, ó. Isso aqui é muito bom, esse sistema. Meu Deus. Olha só. A tarefa é a seguinte, gente. Vocês estão aí sentados e eu indico a tarefa. Vocês vão se levantar e da onde vocês estão, vocês vão correr até... Vai ter um problema de tarefa ali, cheio de curva. Digamos que tivesse uma reta até o portão da entrada da casa de vocês. Tá? Vocês não podem modificar a distância. Você tem que fazer sempre o mesmo caminho. E a pergunta que eu faço é: qual é a velocidade que eu gasto menos energia para realizar essa tarefa? É uma tarefa baseada em distância. É uma X distância que vai ser sempre igual, não pode mudar. O que vocês podem alterar é a velocidade. Se vocês alterarem a velocidade de caminhada, vocês sabem que vão estar jogando com possibilidades diferentes. Se vocês fizerem essa VOC, que por questões evolutivas é o que a gente faz quando solicitamos aos nossos pacientes, alunos que caminhem em velocidade mais confortável, quando não tem alguma patologia, eles fazem isso, vai ter diferença. Se o cara quiser dar uma desperto, não, mas eu lembro lá da fisiologia, que quanto mais lento, mais aeróbico mais eu vou recrutar fibras oxidativas, então eu vou muito lento, eu não vou a 4 km por hora, que é essa VOC, é em torno disso. Não, eu vou ir a 2 km por hora. Isso é um saco, né? Eu vou ficar um tempão caminhando ali, passo de shopping, né? Para dar uma informação mais acadêmica, né? E não vai adiantar. Vocês vão gastar mais energia. Vocês vão errado. Bom, na corrida, o troço é mais estranho. Eu tenho que fazer essa tarefa. Se eu ir num Cooperzinho, barbada, que é aquele que o Gui consegue fazer hoje em dia, porque os tempos de glória dele acabaram, né? Ele gasta X joules de energia. Se ele quiser dar um sprint, né? Dar uma enganada aqui, lembrar dos tempos de glória, e aí erra, né? O errinho de início de maratona, aquelas coisas. Ele vai gastar a mesma quantidade de energia. Não, mas como, professor? Numa ele vai se esgoelar, na outra ele vai estar cantando. É verdade. Para responder isso, pessoal, tem uma questão que é aí que se joga com as variáveis essenciais da locomoção, do espaço e do tempo, tá? Que são os elementos que a gente vai trabalhar até no início para começar a resolver essas questões. Que é o seguinte, é óbvio que se eu for no sprint, eu vou gastar muito mais energia por tempo, mas o gasto energético sobe, mas eu vou gastar por menos tempo. No outro caso, eu gasto menos energia por mais tempo. E o que importa aqui é a área dessa curva, do gasto por tempo. E é o que a gente vê, no fim das contas, com esse custo, quando eu vou chamar.
a variável custo metabólico, que vocês já devem ter escutado em algum lugar, custo de transporte, custo energético. Quando a gente adiciona custo, é porque nós vamos estar falando de economia diretamente, e especialmente aqui entre nós vamos fazer um consenso, um acordo entre nós, de sempre chamar isso aqui como qualquer variável de energia, e aqui eu vou usar joules, que é uma que a gente usa muito, por metro, é a nossa unidade. É terrível, mas é joule por metro percorrido, que é uma variável muito menos usada. Vocês devem ouvir muito mais de watts, mililitro, quilograma, minuto, que é tempo, tudo isso é potência. Tá? Então, esse problema da área que eu comentei para vocês vai estar resolvido quando eu calcular o custo disso. Tá? E parte disso já se explica. Depois a gente vai entender que ainda tem um outro mecanismo atuando aqui, né? Que é o nosso segundo mecanismo minimizador do gasto energético, essencial, que está ligado aos nossos sistemas mais básicos de conservação de energia frente a essa estratégia nossa aqui de atuar contra a gravidade, etc., que é do sistema massa-mola, um mecanismo elástico. Né? Conforme eu vou aumentando a velocidade, eu vou utilizando melhor esse sistema elástico. Eu uso mais propriedades viscoelásticas de tecidos, né, musculares e principalmente tendinosos, para atenuar esse aumento desse gasto. A potência aumenta de qualquer jeito, mas ele atenua de certa forma, né, e dá uma boa papel ali a cara dessa curva, independente da velocidade. Tá? Para vocês terem ideia, só para curiosidade, outro animal bizarro na natureza que se utiliza bem e muito melhor do que nós, inclusive, sobre o mecanismo elástico é o canguru. E o canguru tem uma linha reta também, essa é uma coisa bizarra, tá? Que eu falei, mas mais bizarro ainda, ela é paradoxal. O custo cai. Imaginem isso. O animal, para andar mais econômico, ele tem que ir mais rápido, de tão elástico que ele é. Tá? E isso tem sido comprovado até por estudos ecológicos, né? Eles fazem mudanças de nicho ecológico em velocidade muito alta, né? Para exatamente resolver essa tarefa da quantidade de energia aí disponível na natureza, etc. Nós somos um meio do caminho, mas somos bastante estranhos, tá? Somos bizarros. Isso chama atenção, isso é importante, inclusive porque vai ter repercussões. E aí a gente vê casos hoje da discussão das 2 horas da maratona, nós vemos a velha pergunta da área da corrida sobre os quenianos, das vantagens, e muita evidência não conclusiva, e muitas vezes se chega ao básico. Lembrar de novo da questão de economia geral desses sujeitos. Então, são um pouco mais leves, eles têm que gerar menos energia para sustentar o peso, e esses desfechos acabam chegando sobre questões essenciais, como essa da economia. Né? Não só isso, às vezes tem questões celulares, claro, está sempre envolvendo ali, mas tem questões essas de design que são muito importantes. Tá? Muito bem, chegou com a questão... Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Eu vou tirar o tabelão daqui. O mais claro impossível, né, gente? Meu Deus, uma coisa tão... É isso aí. Vamos lá, vamos compartilhar. Dale. Pois bem, esses dois mecanismos que eu comentei para vocês, um mecanismo pendular e o mecanismo elástico, que nós vamos trabalhar ao longo do semestre com mais detalhes, tá? Eles são extremamente importantes para entender isso. Nós somos animais que usamos de forma importante esses dois mecanismos e nos tornam também cursoriais por causa disso. Tá? Animais cursoriais por causa disso. Então, a função da locomoção, né, são aquelas básicas que hoje não é importante para nós, mas as relações de presa, ambientes hostis, né, procurar parceiros, alimentos, a caça, né, que embora não sejam fundamentais para nós, as ações que emulam isso, elas voltam a ser importantes. Então, ações de aceleração, treinos de HIIT, etc., que envolvam locomoção, acabam sendo importantes para as questões de saúde geral, né? A quantidade de atividade física para nos fazer gastar energia de forma que nós fizemos durante milhões de anos e que nos últimos 100, 200 anos
foi totalmente modificado, né, que é o nosso estilo de vida. Então, a volta a esses elementos mais naturais, atividades funcionais, por exemplo, que estão na moda de novo, vai e volta, vem essas modas e tal, a gente tem que lembrar que são coisas que estão muito ligadas a questões da natureza, que foram restrições que nos levaram a ser o que nós somos. E isso eu também vou usar no semestre, muito esse raciocínio evolutivo. Além dos aspectos fisiológicos, mecanísticos, é pensar um pouco também de que forma nós chegamos até aqui. E muitas coisas vão nos ajudar a achar respostas claras. Por exemplo, essa da questão do uso de pernas, né? O nosso uso de pernas como forma de locomoção, ele tem vários elementos de ineficiência, mas ele tem um muito bom, né? Que é o seguinte: bom, se a coisa fosse só pela eficiência energética, nós viraríamos uma espécie de roda. Inclusive, tem estudos sobre isso para mostrar por que não é bom a roda, porque o sistema de transmissão seria bem diferente, né? Uns caras loucos que fazem essas coisas. Mas o que acontece? Na natureza não adianta, é bom no asfalto, né? Mas começa aí na rua de Porto Alegre e tu já começa a querer ter o Jeep, né? E daqui a pouco não tem jeito, tem que ter a mountain bike e no final tem que ter perna mesmo para andar nessa buraqueira toda. A natureza é muito mais parecida com essa buraqueira do que uma estrada europeia, né? Resumindo um pouco. Ou seja, aí tem questões ligadas muito essenciais que são nossas de base, né? Funcionais, né? E elementos, inclusive, ligados a aspectos que a gente sabe que, do ponto de vista da aptidão física, é um pouco estranho, como essa obra famosa do Alberto Giacometti, que é o homem que caminha, né? E mostra um equilíbrio natural, então mostra uma situação de estabilidade que a gente sabe que é bem importante na marcha, né? Que é o duplo apoio, alternado com uma situação de instabilidade, que é quando se torna em apoio simples, e a força humana, que é um dos elementos chaves, inclusive quando a gente pensa num modelo ao contrário, quando a gente pensa na perda de força, questão da fragilidade, do envelhecimento, né? A força para se manter em pé e para caminhar ele vai ser essencial, né? E quando a gente perde esses níveis de força, a marcha diminui e o impacto sobre a saúde a gente sabe que cai drasticamente, de forma não linear, né? Coisas assim. Tá? Falando um pouquinho mais de natureza, pessoal, vocês vejam abaixo ali 2 atletas de nível altíssimo ali executando tarefas, né, fazendo testes físicos, o professor Rodrigo e o outro ali com sobrepeso, fazendo um sprint. Mas na natureza nós temos 3 formas de locomoção mais gerais relacionadas a ambientes, né, que é o ambiente, a locomoção aquática, a terrestre e a aérea. Tem alguns pesquisadores mesmo que às vezes interpretam isso como errado, mas não é errado, tá? O uso de terrestre, tá, pessoal? O terrestre tem esse significado também, é só ir no dicionário, que não significa que é no planeta Terra. É terrestre porque é no chão, no solo, coisas assim. Tá? Então não tem problema com o uso disso. Mas nós temos ali formas de locomoção aquática e aérea terrestre. O que acontece, pessoal? Também, se nós pegamos um fisiologista mais desprevenido e perguntamos quais seriam os animais mais econômicos, terrestres, aéreos ou aquáticos, alguns poderiam dizer que seria o terrestre, que, por exemplo, se locomovendo dentro d'água é uma desgraça, né? Lembrando da nossa natação, que gasta muito mais energia do que a locomoção terrestre. E voar, simplesmente, é um desafio, né, para muitos animais, é o nosso sonho, né, que o Leonardo da Vinci tentou, né, desafios nossos da natureza e de tantos animais. Ou seja, poderia ser mais difícil. Mas o que essas curvas do Schmidt-Nielsen mostram, assim, um dos gráficos mais clássicos da área de locomoção, onde aparece ali o termo até do custo, tá? O Schmidt-Nielsen vai ser importante nessa definição desse termo, de um custo energético de locomoção, o custo de transporte, seria o gasto de energia necessário para deslocar 1 quilograma de massa corporal por 1 metro de terreno, né? Mostram que, se a gente for analisar, normalizando o tamanho aqui, as linhas mostram claramente que a forma de locomoção mais dispendiosa é a terrestre, a menos econômica. A forma de locomoção, claro, sempre pensando cada um no seu quadrado, animais adaptados, né, que não é o nosso caso, para água, né, então peixes, pássaros voando e animais terrestres, tá? Vejam que as curvas ali logarítmicas, né, em termos logarítmicos, nos dão claramente essa relação.
E a razão disso maior, pessoal, está dentro de um aspecto integrativo muito importante, que é importante hoje já vocês saberem disso, né? Nós temos um aspecto de ineficiência, que eu já deixei um pouco implícito numa fala anterior, que é o fato da gente ter que reposicionar as pernas de modo oscilatório, cíclico, né? E a cada reposição de pernas contra o solo, isso nos induz a grandes acelerações, tá? Negativas ou positivas. Tá? E essas grandes acelerações, essas grandes frenagens e reacelerações, pensando funcionalmente, elas vão induzir a grande geração de trabalho mecânico. Os animais adaptados à água e à terra têm muito menos. Se vocês observam um pássaro voando, vocês veem as asas, os apêndices fazendo movimentos acelerados, mas o centro de massa desse animal muito controlado, né, com baixíssimos níveis de aceleração, e dentro da água também. Animais que conseguem modificar, deslocar o corpo como um todo, de forma muito mais controlada, sem uma tarefa importante dessa aceleração, desaceleração, uma questão gravitacional. Embora a gravitação esteja atuando sempre, mas ali dentro da água a gente tem outras forças, e também terra, tem forças de fluido ali diferentes, que vão induzir a essas características diferentes, e inclusive vão inverter possíveis pensamentos assim, para um lado ou para o outro. E é nisso. Então, animais aquáticos são mais econômicos, aéreos são um pouco mais econômicos, não tanto, mas são ainda mais econômicos, e os terrestres menos econômicos. E a grande razão disso é ligado a tarefa da sustentação do corpo contra o solo, mas especialmente na função, nessas questões de acelerações, né? De sustentar essa, ou seja, parte do nosso corpo vai a velocidade zero instantaneamente, nosso centro de massa não, né? Nós mas desaceleramos muito, né? E depois reaceleramos muito toda a massa, né? E isso gera um gasto de energia grande. É uma característica de ineficiência da nossa locomoção terrestre, tá? Mas que nos dá vantagens, de possibilidades de andar em terrenos todo terreno, como diz os castelhanos, né? Andar em terrenos irregulares, por aí vai. Tá? Esses aspectos energéticos são fundamentais, são centrais para a evolução, né? E aqui tem uma figura de um estudo, tá? Que foi para infográfico, isso aqui é mais para vender o estudo, né? Que comprovou esse elemento que eu comentei para vocês. Resumindo, que animais, nós, seres humanos, somos muito mais econômicos do que primatas, do que animais muito próximos nossos geneticamente, que é o caso do chimpanzé, por exemplo. Tá? Esses animais, e é engraçado assim, para vocês terem ideia de como isso é econômico e de como a função pendular é importante, eles, inclusive, pegaram chimpanzés e treinaram eles para realizar a caminhada. Tá? Esses animais fazem caminhada de modo raro, esporádico. A forma de locomoção mais comum deles é o knuckle walking, que é a caminhada com os ossinhos da mão. Não sei bem, até hoje eu não consegui uma tradução até na literatura, tá? Então é a caminhada com mãos no solo, alguma coisa assim. Ou knuckle walking, tá? É aquela forma mais curvada, mais fletida, né? E esses animais foram treinados a caminhar mais tempo eretos, tá? Como eles fazem esporadicamente. Tiveram que fazer isso para poderem fazer análise de consumo de oxigênio, que precisa de alguns minutos de estabilização. Tá? Fazendo isso, ou seja, fazendo uma situação antinatural para esse animal, sabendo que o design desse animal é diferente do nosso, tem estruturas articulares todas que não foram feitas para caminhar de forma importante por muitos minutos, mas mesmo nesses animais rapidamente treinados, mas ainda não adaptados geneticamente para isso, esses animais gastaram menos energia caminhando do que fazendo o seu knuckle walking. Né? Para mostrar, claro que o mecanismo pendular começou a atuar ali, minimizou muito o gasto energético, então, embora tenha alguma restrição muscular, de design de regiões de força-comprimento, que esse animal durante milhões de anos não foi preparado para fazer, tudo isso foi compensado pelo mecanismo pendular, mostrando a importância que é essa estratégia do ponto de vista evolutivo. Né, a vantagem que foi para nós desse ponto de vista, o ecológico. Sabendo que é sempre uma otimização. Obviamente, nós perdemos alguma coisa. Capacidades de aceleração, de estabilização e por aí vai. Tá?
é um monte de assuntos, né? Mas só para mostrar a importância do pêndulo e indicando essa cursorialidade como a locomoção como um fator importante para o nosso processo evolutivo. Tá? Os desfechos de aptidão ligados a essa cursorialidade que a gente tem são aspectos ligados a uma potência energética também, não é só a economia. Tá? Então, nós temos situações de grande velocidade e aceleração, onde muitas vezes o desfecho ali energético é até o contrário, eu consegui gerar mais energia, né? Seria, entre aspas, ser menos econômicos para dadas tarefas, que é o que acontece com grandes velocistas, que geram muita energia, tá? Para fins de sobrevivência, mas também em tarefas locomotoras de mais baixa intensidade, que seriam para atividades de resistência, onde a economia e estabilidade são bastante importantes. A estabilidade é um elemento de controle motor, né? Um problema de estabilização das tarefas, muito ligados a uma eficiência de transmissão. Se eu sou muito instável, tá? Quando eu faço uma tarefa que não estou acostumado a fazer, por algum dado, por falta, né, de costume mesmo e tal, eu tenho grandes níveis de ativação de cocontração, por exemplo. Isso gera gasto de energia que não gera trabalho, não gera movimento. Então, eu sou ineficiente dessa forma por um problema de transmissão, nesse caso. É um bom exemplo da eficiência de transmissão atuando sobre isso. Isso já nos ajuda a entender até situações de distúrbio de movimento, como é, por exemplo, o Parkinson e por aí vai. Essa área da locomoção, pessoal, permite uma conversa com áreas da história natural, né, com a nossa bioenergética e com áreas da engenharia. Vou mostrar para vocês algum exemplo aqui, mais de curiosidade também, como primeira aula de possibilidades. Tá? Então, o professor Minetti, né, o nosso colaborador, um dos meus orientadores no doutorado no exterior, fazem um lindo trabalho ligando esses aspectos de história natural e tal. Tá? Mas vou mostrar para vocês aqui um exemplo, que é o caso do uso aqui começa com um estudo do professor Kran, que no início dos anos 90, né, onde ele vai analisar pessoas que se utilizam de formas de locomoção com transporte de água, de cargas, usando bambus ou madeiras, tá? Mas principalmente bambus, assim, usando essa estratégia. E segundo eles, né, gastando menos energia. Ele vai tentar estudar isso e vai comprovar que realmente usar essas estratégias de locomoção vão facilitar o uso de energia através de uma troca de energias mecânicas do centro de massa do corpo com essa carga externa, através dessa energia elástica ali da deformação dos bambus. Tá? E isso de forma sincronizada, através de muita tentativa e erro, né, dessas pessoas, conseguiram sincronizar isso de forma a minimizar o gasto de energia. Tá? Partindo dessa ideia que vem de povos originários de floresta, nesse caso, né, com essa sabedoria, o pessoal vai fazer esse estudo usando uma base de sistemas elásticos dentro da mochila. Tá? Aqui a gente vê o design da mochila, já tem mochilas bem melhores, mas essa aqui é bem interessante, tá? Então tem a carga colocada através de elásticos aqui, né? Os sistemas de roldana, elásticos, e presos numa estrutura de ferro externa, que seria a estrutura externa da mochila, digamos assim. Seria a mochila em si, e a carga pendurada aqui através desses sistemas de elástico, que elas repetiriam os elásticos, os bambus, né, o que os bambus fariam nessa troca de energia. Vejam aqui a mochila bloqueada, com cargas altas, a mochila sem o uso dos elásticos. Escutem o barulho também das duas situações. Ó. A próxima vai ser agora com o uso de elásticos. Vejam até de novo, gente, a ação do corpo também, nessas duas situações. O da esquerda é um pouco mais oscilante, né? Permite, por causa dessas trocas de energia.
Esse professor Holm, ele ficou muito famoso também porque ele deu uma das evidências aí primárias sobre os tipos de fibra e funcionalidade, né, em animais, assim. Mas aqui tem alguns dos resultados deles, tá? Em termos de força, por exemplo, quando está bloqueado, ou seja, tu está carregando toda a carga, né? Forças externas, né, analisadas, e vejam como é suavizada essas forças com o uso dos elásticos. Isso vai indicar um trabalho externo muito menor, embora não tenha sido avaliado até, mas diretamente aqui a gente pode já ver. E outro elemento também, pessoal, que eu trago desse estudo é uma outra mensagem também, que para o pessoal que estuda análise de marcha, etc., é importante ficar. Muitas vezes nós definimos a diferença entre caminhada e corrida a partir de elementos cinemáticos, de duplo apoio ou temporais, né, que é espaços temporais que a gente chama. Na caminhada nós temos duplo apoio, quando nós começamos a correr, nós substituímos o duplo apoio por uma fase aérea, e aí temos só apoio simples. Vejam que não é sempre assim. Nesse caso, eles estão correndo, embora com dificuldade, o sujeito ali, né? Tá? Eles estão correndo, mas de olho nós não conseguimos perceber, mas aqui está claro, há um duplo apoio aqui, duplo suporte neles. Ou seja, se fosse se visualizar apenas pela descrição cinemática, eu descreveria aquilo como uma caminhada, mas não é. É uma corrida, especialmente por causa das trocas de energia mecânicas que há na corrida. E depois nós vamos ver em aula o que é isso. Tá? Muito bem. Pessoal, para aplicações gerais da locomoção, nós temos aqui que os estudos de locomoção permitem estudos epidemiológicos sobre questões de balanço energético, gasto energético geral. Estudos de locomoção nos auxiliam a entender limites de caminhadas em populações especiais, né, no campo da saúde. Adaptações, né, muito estudadas aí de treinamentos, de modelos de treinamento, com alto grau de funcionalidade, né, os desfechos em se utilizando esteira ou testes de locomoção, eles são bem interessantes porque eles nos indicam possibilidades de que a pessoa faça mais atividades no dia a dia. Tem modelos de estudo em áreas inóspitas, então, também ambientes, como é que se chama? Selvagens, né? Então, é um modelo de estudo de locomoção nessas situações para se entender limites de possibilidades e até entendimentos, compreender algumas situações de adaptação mais específica, né? Estudos na área das neurociências, né? Estudos com dupla tarefa, com a locomoção junto com tarefas cognitivas, etc. São modelos de estudo bem interessantes na neurociência. Tem análises, inclusive, desse pedestrianismo, né? O urbanismo sustentável com aplicações em áreas bem diferentes de arquitetura e urbanismo, né? São áreas que a gente tem conversado, inclusive eu tenho dado parecer sobre estudos que analisam esses aspectos, de quantos de possibilidades de marcha, existe esse conceito que nem é tão novo, que é o da caminhabilidade, o walkability, que é o quanto o espaço geográfico ele te propõe a fazer com que a pessoa caminhe, e isso vai ter implicações sobre questões de balanço energético geral. E entender bem os dados de base vão alimentar melhor essas estratégias, né, para esses estudos, né, com certeza. É o que se tem feito hoje, né? Os estudos de marcha, claro, na área também do desenvolvimento motor, aprendizagem motora, os aspectos evolutivos que eu comentei para vocês aqui de forma bem rasa, assim, se estuda muito esses mecanismos minimizadores sobre o nosso design, comparando com outros animais, e aí entra o campo da biomecânica comparativa ou da fisiologia mesmo comparativa, mas com esses aspectos, né, mais fisiomecânicos, vamos chamar assim. Situações não naturais, então tipos de marcha que a gente faz, que são moduladas por tarefa, por exemplo, atléticos militares, né, skippings quase sem sair do lugar. Nesse caso aqui é um skipping lateral em curva, né? Eu sou o sujeito aqui de uma análise com gasto energético, né? Esse aqui é o teto lá de Milão, do laboratório de Milão, com o professor Gaspari realizando a coleta ali. Nós tínhamos uma pergunta que era voltada mais para o modelo animal. Tem
animais que fazem o galope, que seria o skipping, né, em curva com a perna interna para frente na curva, ou às vezes a externa. Tem alguns animais que fazem de uma forma e outros fazem de outra. E a gente queria analisar se há uma diferença metabólica nessa estratégia diferente, de botar a perna interna e externa num modelo diferente, que seria do ser humano, né? Mas para ver se havia algumas diferenças aí. Fizemos análise também na plataforma de força em curva, que foi bem engraçado os experimentos. Locomoções com auxílio, né? Nós temos essa possibilidade também na área da locomoção. Esse aqui é um exemplo da Patrícia Pantoja, que foi minha doutoranda quando fez o estágio dela na disciplina de treinamento físico. Aí os alunos ali usando as estratégias locomotoras, às vezes não como auxílio, e sim como realmente uma ferramenta desastre total, né? Olha o caporal ali, olha o outro caindo, coisa mais linda. Formas de locomoção também com auxílio artificial. Aqui à esquerda nós temos uma paciente lá do professor Marcelo Curgens, uma paciente com DPOC, onde se apoia na esteira e executa uma hiperventilação clara, que é comum em pacientes com DPOC, né? À direita, o nosso aluno Parkinson, né, usando os bastões como auxílio ali, uma tecnologia assistiva, né, de baixa complexidade, que são os bastões. Isso aqui é um exemplo bem legal, gente, de locomoção em áreas irregulares ali. Esse animal tem, ele faz também a forma de locomoção dele, bastante importante é o skipping, tá? Vai aparecer em partes do vídeo, assim, mas eu acho muito bonito aqui para dividir com vocês. É 1 minuto e 40, acho que dá, 1 minuto e 20 mais. Assista um pouquinho, vai ter um animal que está caçando ele, que eu não lembro se é uma raposa. Esse animal tem um sistema de controle super avançado. Veja um filhote ali carregando carga. Olhem ali o skipping dele. Esse é o skipping, né, bilateral ele faz. Agora é unilateral, né? Mas antes ele fez um bilateral, né? Ó. Nós vamos depois estudar um pouco o que é essa forma de locomoção que o pessoal do atletismo usa de forma já bem ajustada, específica, mas é uma forma de locomoção natural, que o ser humano abandona no processo de evolução, né? Eu não sei bem se é um coiote, mas é um caçador que está atrás dele e esse bicho está fugindo, que eu também já não lembro mais do nome. Se alguém lembrar, fala aí. É um felino, parece, né? O caçador. Como é que é o nome? Mas a forma de controle, esse animal chega a pular até nos cactos e consegue não se machucar, assim, não sei se é a proteção nas patas. A forma de locomoção através de saltos também. Mas ele vai aparecer saltando até nos cactos, que aí o animal não vai conseguir chegar no cactus sem se machucar, de algum jeito ele faz. Aí o animal desiste, o caçador desiste. Opa, aí eu não vou. Aí volta o vídeo. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ter passado. Esse aqui é um exemplo, gente, de estudo que envolve tecnologia impressora 3D com medicina veterinária. É um pinguim, eu não sei se esse tem algum problema. Ele está usando uma patinha, ó. Ele tem alguma lesão na pata e aí os estudantes vão criar um modelo e vão produzir isso em uma impressora 3D de uma botinha para esse animal e vai melhorar a marcha dele, né? Não tem. O animal andando, ó, com alguma assimetria e tal. Como forma de visualização, ó. É muito engraçado, né? O animal, os pinguins são queridos. Aqui é um caso de um cachorro, né? Que a gente tem doença, às vezes, degenerativa.
Aí construíram tecnologias para essas órteses, né? Pessoal da de órtese, né? Olhem a nova tecnologia. Melhora várias vezes. As novas pernas. Aí falam até de custos, né, para fazer isso. Olha a diferença de locomoção do animal. Aqui um exemplo do auxílio com um paciente nosso, o Leandro Franzoni, gente, dando aula. Estímulo auditivo, né? Esse paciente, pessoal, ele chegava muito travado, né, com congelamento, etc. E tinha um comprimento de marcha que era metade disso, assim, e com tremor também, era bem, mas era muito, apesar do tremor, ele era mais acinético, né? Ele tinha pouco movimento. E aí, quando eu usava os bastões, se transformava nisso, era um milagre, assim, super interessante, né? Formas de locomoção constante ou não constante, isso aqui é a minha sobrinha, que já está bem grande. Tarefas, né, de atividades não constantes, com aceleração, reaceleração, e aqui mais constante, embora seja mais ou menos constante. Vejam a estabilidade, a tarefa da estabilidade ali. As questões das colisões são importantes em marcha também, nós vamos falar um pouco disso, embora não sejam as teorias que a gente mais use. Mas é só para lembrar que colisões são sempre importantes, né? Se vocês têm dúvida, vejam bem esse vídeo várias vezes. Muita elegância. Um outro exemplo de um estudo com desfechos fisiomecânicos, tá? Isso é produzido pela professora Bárbara Pellegrini, um estudo dela que ficou bem importante, assim, sobre essas trocas de energia e mecanismos minimizadores em técnicas de esqui, tá? É a técnica diagonal. Embaixo tem a energia potencial, a energia cinética e as duas energias somadas, né, que seria a energia externa, essa que se usa muito em análise de corrida. O que há mais debate é sobre o trabalho interno, que esse é um belo debate e tal. Mas aqui vocês podem ver essas trocas de energia acontecendo e aí a gente pode descrever o tipo de marcha, se é mais pendular ou mais elástico pelo comportamento das energias, mais do que por parâmetros externos visíveis. Tá? Nesse caso, eles estão bastante em paralelo. Tá? Isso é um sinal de que há um mecanismo elástico, mesmo não sendo tão claro, há ali um mecanismo elástico atuando. Aqui um outro exemplo aí nos sprints, né? O laboratório do professor Weian, que é dessa turma aí do professor Kran, do professor Taylor. Tá? A curva em preto é uma curva de força experimental e a vermelha é uma estimada do modelo Massa-Mola, né? Que é típica também de uma força de reação de solo de não atletas, assim, né? A curva preta é típica de um atleta, assim. Isso mostra até a esteira era boa, assim, porque é difícil as esteiras às vezes darem esse resultado. É bastante rígida e se assemelha muito ao solo. Muitas vezes não acontece. A nossa não é tão rígida assim, por exemplo. Não mostraria essa curva assim, com essa curva mais inclinada para a esquerda, assim, tá? Que é típica de atletas de alto nível, né?
Aqui formas de locomoção estranhas na natureza, né? Os galopes daquele animal que a gente tinha visto em cima, que não me vem à cabeça agora. Os lizards, que são as lagartixas, alguns tipos de lagartixa que correm sobre a água, com essa técnica com a pata mais alta, que dizem que o professor Fernandão, na UFSC, que eu sempre brinco com ele diz que foi ele que inventou essa técnica para entrada no triatlo, quando entra na água, passando a perna por cima, que nem um pato estranho. Imaginem o Fernandão alto daquele jeito, andando daquele jeito abaixo à esquerda aqui, ou da esquerda, os dois, né? É mais engraçado. E esse animal usa essa técnica para caminhar sobre as águas. Dali saiu um estudo que ficou muito famoso na Nature, do professor McMahon, onde o título era Como Jesus Cristo Caminhou sobre as Águas. Então ele construiu o modelo desse animal para entender como Jesus Cristo teria caminhado sobre as águas, quais forças teriam que ter e velocidades de ação, e aí mostram todo um mecanismo que não se sabia, que ele usa, inclusive, ele produz uma área de ar sobre a pata dele e usa um pouco desse empuxo ali para também se manter sobre essa água, além de uma velocidade extraordinária. Desse estudo também tem outra coisa que é curiosidade, que o professor Minetti ganha o prêmio Ig Nobel, ele vai lá em Harvard para receber o prêmio por um estudo sobre como os seres humanos correriam sobre as águas quando se ocupem a Lua ou Marte, não lembro bem, mas é uma região de hipogravidade, que aí seria possível correr sobre as águas, por causa das forças gravitacionais menores, né? Aqui pinguins, né, saltando, então situações de locomoção que mostram restrições, um pouco mais inclinado, por as patas curtas, induzindo a um salto, né? Então situações ligadas à tarefa também e restrições de organismo que fazem nós nos locomover de formas muito diferentes, né? E a natureza nos ajuda a entender melhor esses quadros com essa variedade enorme de possibilidades. O último conceito é essa visualização qualitativa que eu falei para vocês. É o nosso organismo associado, fazendo uma analogia a um automóvel. Sabendo que tem bastante diferença, mas temos um motor, né, que produz, então transforma essa energia química em movimento, né, em energia mecânica, que são nos pistões lá, e transmitir essas forças, né, o sistema de transmissão para o exterior é importante. O nosso problema é mais complexo, nós temos motores por todo o corpo, né? Mas temos regiões que são mais propulsoras, com diferentes tarefas, etc. Mas nós temos sistemas de resfriamento, nós temos sistemas de controle, de feedback, hoje nos carros mais modernos. Temos várias situações que podemos pensar nessa analogia para nos ajudar a pensar essa complexidade do motor e máquina, né? Dessa dualidade, na análise da locomoção. E é isso, pessoal. Falei demais, passei totalmente do tempo, mas vai ser teste, tá, gente? É o primeiro semestre, vocês vão ter que aguentar. Mas das 10h50, de horário geral, não estamos muito mal. Tá? Tirei o compartilhamento. Tem alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa específica? Falem alguma coisa que eu tirei aqui. Eu vou ligar um pouco o ar, porque está quente por aqui. Não estou escutando nada. Acho que o microfone não está funcionando. Ou ninguém está falando mesmo. Ninguém está falando. Ô, professor, Henrique. Professor, Henrique, está me ouvindo? Isso, estou. Boa. Eu não estou escutando. Tem uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Tá, eu estou com fone. Agora foi. Eu não sei se sou eu ou tu. Tá. Tá, que não tem dúvida mesmo. Não, era só tem diga. Tem uma curiosidade sobre o estudo do CRAN e sobre o estudo da mochila. Como foi feita a coleta de dados? Aquilo foi um acelerômetro? Cara, não tô lembrado. O do CRAN, tenho quase certeza que foi plataformas de força, tá? Do Home, eu não lembro. Mas, assim... Ele simulou aquele ambiente nativo. Mas não lembro se tinha sensores mais simples. Eu acho que era plataformas de força nos dois, tá? Mas não tenho certeza. Certamente, acelerômetro naquela época não era assim com essa qualidade de informação,
Não era, porque até hoje ainda é discutível sobre as questões energéticas, assim, né? Por exemplo, acelerômetros para estimar forças externas, forças de reação do solo, são muito complicados, né? Tem gente tentando, mas os dados não tão bons, assim, né? Para vocês terem ideia, os nossos mesmo, que a gente tentou com cinemetria, com um monte de marcador, eles não são difíceis, assim, para estimar uma força externa, entendeu? Mas até a tecnologia está indo para esse lado, mas eu acho que provavelmente aqueles estudos não. Eles eram mais diretos, medidas com plataforma. Boa, obrigado. Mas isso é para a gente pensar mesmo nas nossas ideias, né, Henrique? Que a gente pensou lá mais para frente, né? É boa mesmo. A gente quer fazer com o Henrique. Sim, tu tá perguntando. O Henrique mostrou assim, nós temos uma ideia assim de eu há anos quero fazer, mas claro, por uma pura total ignorância também isso me complica um pouco, que é tentar estudar formas de locomoção que se aprenda com os povos da floresta, por exemplo, que tenham conhecimentos do ponto de vista locomotor que a gente ainda que não estejam bem esclarecidos, né, e que se saiba, né, e a gente sabe de algumas práticas locomotoras lá que tem que ver se são realmente bizarras, são diferentes ou não, para a gente ver se consegue produzir como um conhecimento também nosso aqui Brasil, né? Como a gente faz com os nepaleses, com várias populações que nos ensinam vários elementos, né? Sobre locomoção. É essa a ideia aí. Mais alguma dúvida, gente? Foi bem genérico também a aula, muito mais coisas de curiosidade para vocês entenderem possibilidades de estudo. Essa aula ela é mais assim visual e tal, tá? Tem essa ideia mesmo de abrir horizontes e pensar em possibilidades que às vezes na formação que a gente tem da educação física e da fisioterapia não permitem, né? Perguntas sempre centradas em só aspectos que são mais ligados à prática, mas tem também outros campos aí que são interessantes, que podem ser até interessantes pensando do ponto de vista básico, lembrem disso. É essa a ideia da aula, tentar abrir esses horizontes aí. Tá? Gente, eu vou encerrar aqui a gravação. Você já tem